Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é César do site cmelotrader.com. Hoje eu inauguro uma série de vídeos em que eu vou tentar explicar um pouco melhor aquilo que está no site para algumas pessoas que já tenham visto ou aquelas que ainda não viram vão ter a oportunidade de ver agora. Nós vamos começar por um assunto que é muito importante, que eu chamo de como investir meu dinheiro. Na primeira página do nosso site, e são todos os nossos textos, eles são longos, mas eles são longos não é porque eu quis que seja longo. Isso aqui, eu tenho aqui uma quantidade enorme de conhecimento que eu reuni ao longo do tempo. E boa parte desse conhecimento também foi adquirido nos últimos tempos com um livro que eu considero um dos mais importantes nessa área, o mais importante na coleção do Pai Rico, Pai Pobre, que é o Guia de Investimento. Esse livro ele reuniu assuntos muito mais extremamente importantes. Então, por mais que eu quisesse resumir o que estava nesse livro, eu não consigo. E ali toda a bagagem que eu trago de todos esses anos de investimento, eu consegui reunir aqui, pelo menos alguma parte. Então são textos muito longos que eu considero alguns comum, acho que os 3 ou 4 páginas aqui são cursos extremamente completos. Eu trago vídeos, eu trago imagens e uma bagagem importante de conhecimento. E hoje você vai ter a oportunidade de ver. Nós vamos começar com a primeira página onde eu falo sobre como investir meu dinheiro. Então vamos lá. Se você me perguntar como investir meu dinheiro ou qual é o melhor investimento, eu tenho uma resposta e acho que isso vai te surpreender. Eu vou te mostrar como investir e que ficar rico é automático se você tiver um plano e perseverar. Talvez algumas pessoas achem estranho esse tipo de coisa, mas ao longo desse texto eu vou te mostrar exatamente que ficar rico é automático. Se você não acredita, continue esse vídeo que você vai entender que ficar rico é automático. Eu já estou te dando a resposta se você tiver um plano e perseverar. Esse é um conhecimento muito, mas muito importante que eu aprendi ao longo do tempo e eu tive que bater muita cabeça para entender que ficar rico é automático. E eu vou te mostrar, além de como é que isso funciona, eu vou te mostrar por que você não consegue. E eu sei que é difícil porque já foi muito difícil para mim. Saiba que 9 em cada 10 investidores não ganham dinheiro, e nesta conta inclui-se a maioria que se considera investidor e que ganham dinheiro em um dia e o devolve na semana seguinte. O grande problema das pessoas, e talvez seja o seu problema, é que a maioria das pessoas elas têm nas suas cabeças aquela versão hollywoodiana a respeito do que pensa ser investimento, ou seja, aquelas coisas de filme, né? Filme de Hollywood. Nós estamos acostumados a ver imagens mentais de pessoas gritando loucamente, ordens de compra e venda em grandes salões dentro da bolsa de valores, com enormes telões em que são apresentadas as cotações e os gráficos. E esses gráficos eles ficam subindo e descendo freneticamente. É realmente uma loucura. E as corretoras elas fazem questão de te induzir a isso, te mostrar isso. Que você veja o mercado assim, porque isso é importante. Isso deixa a tua cabeça frenética. E quanto mais frenético você tá, mais você quer girar, mais você quer comprar, e aí o teu emocional vai sendo abalado a todo tempo. Nós pensamos também assim, nos magnatas que fizeram fortuna em uma única operação, daí o termo como ficar rico rápido ser tão buscado em mecanismos de pesquisa. Nós pensamos ainda em crises e colapsos no mercado financeiro. Warren Buffett ele diz o seguinte, e eu coloco entre aspas que a frase dele: a única razão pela qual eu vou ao mercado é para ver se alguém está a ponto de fazer alguma besteira. Entenda bem o que ele quer dizer. Se eu quiser, e olha só, isso é muito importante, porque se eu quiser saber como investir verdadeiramente meu dinheiro, e eu sei que eu vou precisar ouvir esse cara. Não dá para pensar em investimento e não pensar nos princípios e nas ideias que tem o Warren Buffett. E o que ele quis dizer é que ele não assiste os comentaristas de TV, especialistas de mercado, ou sobe e desce dos preços das ações para formar sua opinião. Se você não sabe, na verdade, ele sempre foi conhecido por fazer seus investimentos longe do tumulto e da propaganda dos especialistas e analistas do noticiário financeiro.
Esse cara é hoje o maior investidor que nós temos. Ele tem uma metodologia própria, um jeito próprio de ser. E eu demorei a entender que os princípios deles realmente é um dos mais importantes. E talvez você não entendeu ainda. É como, é como você que está vendo o Roberto Carlos. Você pode não gostar da música dele, você pode pensar, você pode ter seus próprios pensamentos, claro. Mas o cara é aclamado como rei e você não pode negar esse fato. Ou seja, o mercado, as pessoas o consideram. Então é uma constatação de um fato. Warren Buffett é outro cara, você pode entender muito bem o que ele quer dizer, as ideias dele, você pode nunca nem querer saber, não gostar, já passou várias reportagens a respeito dele, pode ter lido livros dele, pode você não gostar, mas eu tenho que considerar, porque o que ele tem é importante e os resultados que ele oferece mostram que realmente tem dado certo. Então não é um cara que você pode simplesmente negar. A grande pergunta, talvez você esteja me fazendo agora, é onde então eu devo investir meu dinheiro? Veja só, vamos começar pelas opções. As opções elas são muitas. E o fato de ter muitas opções é o que confunde também a maioria das pessoas. Porque assim como existem diversas pessoas dirigindo veículos diferentes, e você não pode dizer que um veículo é melhor do que o outro, porque na cabeça de você pode vir na sua cabeça agora a ideia de que um veículo é bom, mas põe esse veículo na mão de um fazendeiro, ele vai dizer que é uma porcaria. Então a ideia e as opções elas estão aí para agradar um certo tipo de público e não todos ao mesmo tempo. Então o melhor nem sempre é realmente o melhor. Então, como existem diversas pessoas dirigindo veículos diferentes, existem diversas pessoas que estão dirigindo diversos veículos de investimento diferentes. E aqui eu faço um paralelo importante da ideia que você tem de veículos comum, um veículo que te leva, a função principal dele é te levar de um ponto A até um ponto B. O veículo de investimento ele tem a mesma função de te levar de um ponto A financeiramente até um ponto B financeiramente. E esse ponto B pode ser ou não o lugar que você gostaria de estar, mas ele vai te levar até esse ponto. E existem muitos veículos. Eu vou te falar aqui alguns deles. Existem várias formas e a confusão está aí. Cada uma das pessoas vai apontar o seu próprio investimento, o seu veículo de investimento como melhor. É claro que se eu conversar com um corretor de imóveis, ele vai dizer que imóveis é a melhor solução do mundo e etc. O cara que investe em ouro, o cara que só investe em ações, o cara. Então cada um vai defender o seu peixe, vai dizer que o seu veículo, a sua forma de investir é a melhor, porque ele entende. Mas assim como há muitos veículos para atender uma quantidade enorme de pessoas que pensam diferente, que querem soluções diferentes, existem também diversos veículos de investimento. Alguns veículos são estes. Eu tenho duas grandes divisões, a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa eu tenho, por exemplo, LCI, LCA, fundos de renda fixa, tesouros, os títulos do Tesouro Direto, além da poupança, claro. Títulos, alguns até consideram a parte de renda variável, mas estou falando sempre aqui em termos genéricos. Então, de uma forma geral, realmente o título ele é renda fixa. A principal característica da renda fixa é que ela é mais segura, ela tem um rendimento crescente e constante. Mas, em contrapartida, costuma ser um pouco mais baixo e com menos possibilidades. Ainda tem a renda variável, e tem ações, fundo de ações, multimercados, forex, futuros, opções, etc. A sua principal característica é variar os preços. E aí um detalhe muito importante. A maioria das pessoas que investem em renda variável, elas sabem, mas algo bloqueia na mente delas o fato de ser renda variável. E ser renda variável significa que varia para cima ou para baixo, ao sabor do mercado. E que ninguém sabe ao certo para que lado o mercado está levando os preços e até quando durará esta direção. É um mercado que possui um maior risco, mas também uma maior possibilidade de ganhos. E o fato de ninguém saber ao certo qual é a direção do mercado
é que surgem diversos gurus e você vai à procura dessas pessoas achando que eles têm uma solução para você. E não foi dado ao ser humano a capacidade de prever o futuro. Há um resultado estatístico, alguma coisa que pode te dar uma certa direção, mas não tem como você saber. Então, ninguém é o guru, não há guru nesse mercado. Ele vai acertar uma vez, depois ele erra. Ele acerta uma vez e faz uma propaganda em cima daquilo. Depois ele acerta, ele erra 10 e fica calado, ninguém fala sobre o assunto. E assim vai levando. Toda vez que ele acertar, ele faz a propaganda. Toda vez que ele errar, ele vai ficar calado. E ninguém vai falar sobre o assunto. E assim como existem diversos veículos de investimentos, você entendeu bem o paralelo que eu fiz entre veículo e veículo de investimentos, ou seja, os tipos de investimentos que podem ser utilizados para nos ajudar a alcançar algum objetivo, a atingir um sonho. Nós pode ser querer ficar rico, aposentar, se você quer viver de renda, uma faculdade, abrir uma empresa. Existem também formas de operar diferentes. E são várias as formas que você pode ver. Eu mesmo, na época, eu quis, quando eu comecei mesmo a investir em ações, quando eu investi de forma séria, eu queria comprar meu imóvel e faltava uma parte desse dinheiro. Eu fiz o que a maioria, inclusive, se considera muito errado. Eu não usei aquele, um capital alocado a risco. Eu usei tudo, eu arrisquei exatamente aquilo que eu não podia arriscar. Isso eu não recomendo para ninguém, mas foi o que eu fiz na época e acabei ganhando dinheiro sobre isso. Eu consegui render o suficiente para dar aquilo que faltava para comprar o meu imóvel e foi muito importante para mim naquela época. E existem diversas formas aí da gente operar. E aqui mais eu estou puxando já mais para o lado da renda variável. Já estou começando a esquecer um pouco da renda fixa. Como eu falei em veículos de investimento, eu estou te dando aqui várias opções. Mas agora eu já começo a atender um pouco mais para a renda variável. E as formas de operar os tais veículos de investimento que eu falei, pode ser como buy and hold, se você nunca ouviu falar nisso. O buy and hold é comprar e manter, é você ser sócio de empresa, é essencialmente a forma usada por Warren Buffett. Você pode ser trend follower, que é uma forma que eu costumo utilizar também, foi uma forma que salvou minha vida durante um tempo que eu vivia louco, olhando uma tela piscando no meu computador, e eu descobri o trend follow uma forma absolutamente tranquila de seguir uma tendência e esperar os ganhos no longo prazo. Tem o day trade, que é comprar e fechar operações no mesmo dia. Eu posso investir por meio de fundos de investimento, é onde você joga os seus recursos financeiros na mão de uma pessoa, um terceiro. E geralmente costuma ser um banco, porque o brasileiro tem costume de bancarizar os seus investimentos, achando que o banco é o melhor lugar. Mas na verdade, aqui vai um alerta, porque quando você vai no banco, você não está falando com um especialista em investimentos, você está falando com um vendedor. Ele é um vendedor do banco, assim como você vai numa loja e tem um vendedor, você não vai esperar que o vendedor fale mal dos produtos que ele tem para vender. Você está diante de um vendedor do banco, um atendente que vai te colocar ali na mesa algumas opções que são melhores para o banco e não necessariamente melhor para você. É claro que entre uma coisa e outra você pode acabar acertando, não estou dizendo que você não ir no banco. Mas você deve prestar muita atenção, porque quando eu já recebi várias ligações do banco, eu já recebi ligação do banco me oferecendo, na época Cassielo ia abrir as suas ações, eu recebi uma ligação do banco, foi muito bom, na verdade eu já tinha reservado minha parte, então não precisei do banco, eu não uso o banco para fazer meus investimentos. E eu agradeci o gerente por isso, mas ele também já me ligou me oferecendo outras coisas, me oferecendo empréstimo, me oferecendo aquele tipo de investimento que você faz. Não me lembro agora o nome do. Aquelas apostas que você faz, umas coisas assim meio. Assim, tem coisa boa e tem coisa ruim no banco. Então, ele vai te ligar porque é a orientação do banco, ele vai te ligar querendo te oferecer alguma coisa. Também posso investir por meio de clubes de investimento, que também é uma gestão de terceiros que ocorre dentro da bolsa de valores. Existem milhares e milhares de outras formas. Veja que tudo isso pode e deve ser utilizado, mas e nós vamos falar de todas essas formas aqui no site. Na verdade, cada uma dessas formas
eu tenho um local onde fala sobre buy and hold, eu tenho um que fala sobre trade follow, que são as coisas que eu utilizo. E, e são coisas muito grandes, eu preciso mostrar isso para você, porque porque eu sei que as pessoas não vão ler, e elas vão ler por partes e vão acabar não entendendo o que eu estou falando, e isso é muito ruim, porque é um conhecimento que demandou muito tempo para eu colocar aqui. E aí a pessoa lê uma parte, não entende e acaba fazendo bobagem. E eu quero que você entenda isso que eu estou falando. É um conhecimento que eu gostaria de passar para muitas pessoas. Porque são coisas que eu já passei por uma situação muito difícil em termos de investimento. E eu descobri coisas muito, mas muito importantes que me deixaram muito mais tranquilos em termos de investimento. Existem coisas muito boas, muito fáceis. E eu vou te provar aqui, eu vou te mostrando isso, que tudo é para te mostrar que ficar rico é automático, aquilo que eu disse exatamente no começo. Ficar rico é automático se tiver um bom plano e perseverar. E eu ainda nem cheguei nessa parte ainda específica, eu estou te dando o panorama de tudo isso, de como é que você vai fazer para investir automático, como é que é isso, como é que funciona, o que é ser automático, o que é um investimento mecânico, sistemático, o que é um plano, qual é a ideia principal nisso. Então é exatamente isso que eu vou começar agora, a parte mais importante agora sim que eu fecho toda essa questão. Então é aqui onde eu fecho toda a questão, é que investir é diferente do que as pessoas pensam. Mas para não ficar muito grande, no próximo vídeo eu vou continuar te falando sobre esse assunto. Eu vou tentar ser o mais organizado possível para que você consiga seguir uma sequência lógica e entender exatamente tudo que eu estou colocando aqui. Até o próximo vídeo. Se você quer receber todos esses vídeos, por acaso ainda não estiver disponível os próximos vídeos, eu peço que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um clique aqui embaixo, clique em curtir. E se você não gostou, coloca também. Fala aí pra gente, porque a ideia realmente é boa. Eu quero te mostrar aquilo que eu quero mostrar aquilo que eu aprendi e aquilo que me tirou da lama para um entendimento hoje muito mais tranquilo em termos de investimento. Investir muito, mas é um pouco diferente. Eu tenho certeza que você vai entender ao longo dessa série de vídeos, desse entendimento. Dá uma olhada no site se você for um cara que eu acho melhor você entrar no site, dar uma olhada passo a passo ali, tudo que tem ali naquele site. Ler cada uma das partes, se você não conseguir ler tudo, lê uma parte, depois você lê. Aí o próprio site vai te dando uma sequência de outras coisas que você precisa ler. É muito interessante, dá uma olhada. Entra agora no site www.cmelotrader.com. Eu estou lá te esperando. Se você quiser entrar em contato comigo, existem várias formas dentro do site. Existe um formulário de contato. Existe a minha página aí do Facebook e um monte de coisa aí que a gente pode conversar. E é muito importante para mim que você me dê esse feedback.